Amém. Graças ao Senhor. Obrigada, irmãs, pelas ferramentas, por nos apresentarem as ferramentas. E agora, irmãs, a gente sabe que as irmãs estão com fome, não estão? Meu Deus! Ó Senhor, os irmãos também. Mas agora a gente precisa reunir toda a nossa energia, tudo que a gente tem, para a gente ouvir uma coisa. O que a gente precisa ouvir, Bel? A palavra do Senhor, né? A palavra profética. Agora, quando eu chamar o nome do irmão, eu quero que as irmãs digam amém, com os mesmos olhos brilhando, quando as irmãs disseram sim, quando disse para com fome, tá bom? Vamos testar agora, vamos fazer só um ensaio. Amém, irmãs, vou chamar tal irmão. Amém! E chamei, com os olhos brilhando assim, como não estivesse sentindo fome, fome da palavra. Fome da palavra, Senhor Jesus. E a gente queria chamar o irmão Jobson. Amém! Aleluia! Amém, queridas irmãs. Eu sei que as irmãs estão com fome já, né? Então eu vou ser bem rápido aqui na palavra. Me deram 15 minutos, né? Eu pensei que era 1h15, né? Mas é só 15, né? Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor por esse congresso, né? Porque nós temos visto, né, que tem trazido uma visão para as irmãs, tanto no aspecto da palavra, como também no aspecto das ferramentas. Porque muitas irmãs e muitos irmãos também não entendem muito as ferramentas que o Senhor tem usado. Por isso que é importante aproveitar uma oportunidade como essa para a gente poder entender um pouco, né, de como o Senhor está trabalhando e por que o Senhor precisa usar essas ferramentas para poder alavancar a sua obra, né? Senão a gente fica sem entender e acaba não cooperando. Então, eu queria começar lendo com as irmãs Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, que diz assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação. Cadê? Amém. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse versículo, irmãos, ele é muito importante, porque ele mostra para nós o que é que está no coração do Pai, qual é a vontade do Pai. E nós fomos muito encorajados pelas últimas palavras proféticas, né, que o Senhor tem dado para nós, de que o Pai é aquele que anela, há um anelo no coração do Pai. O Filho, ele fala, porque se o Pai somente anelar, mas não tiver a palavra que vai explicar o que está no coração do Pai, então nós não vamos compreender esse anelo. E o terceiro item é que o Espírito, ele age. Só que hoje o Espírito, para agir, ele precisa do homem, ou seja, ele precisa de nós. Se nós não estivermos com essa disposição de agir, o anelo do Pai não vai se constituir numa realidade. Por isso que todos nós precisamos realmente, primeiro, entender o que está no coração do Pai, por meio da palavra, que traz esse sentimento para nós, e a partir daí nós sermos um com o Senhor para praticar a palavra de comando que vem do Senhor, para que a gente possa ser, de maneira prática, governado por Ele. Então, se as irmãs desejam ser governadas por Cristo, o caminho é a obediência à palavra. E aqui diz que o beneplácito, ou seja, o bom prazer, a alegria do Pai, é
que o Filho encabeça todas as coisas. Ou seja, na verdade, fala aqui convergir nele, né? Mas essa palavra convergir no grego, eu fiz aqui as anotações para as irmãs poderem entender melhor. Então, a palavra convergir aqui vem do grego e significa, literalmente, reunir debaixo de uma só cabeça, certo? Isso aqui é convergir. Continuando. Cristo como cabeça, que é o governante, que resume e unifica todas as coisas, o céu e a terra, passado e futuro, tudo convergindo nele. Portanto, convergir em Cristo significa que todas as coisas criadas por Deus, que estavam dispersas ou separadas por causa do pecado, serão reunidas, harmonizadas e colocadas debaixo do governo de Cristo. Isso inclui as coisas celestiais, os anjos, e inclui também as coisas terrenas, toda a criação de Deus. Então, isso, convergir em Cristo, significa isso. Significa que Cristo quer agora, debaixo da sua direção, ou seja, debaixo do seu governo, governar todas as coisas. E como é que Cristo governa? Por meio da sua palavra. Por isso que nós precisamos da palavra. Se nós não tivermos a palavra, nós não vamos ser governados por Cristo. Então, o governo aqui é algo bastante prático. E em Filipenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz assim, versículo 1 a 4, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que é que a gente vê nesses versículos aqui de Filipenses? Primeiro, um apóstolo, que é o apóstolo Paulo, mostrando o sentimento que está no coração dele e o apelo à igreja em Filipos para que eles completem a alegria do coração dele. Aqui Paulo não fala assim, completai a alegria de Deus. Ele não fala isso. Ele não fala completai a alegria de Cristo, mas ele fala assim, completai a minha alegria. Por que Paulo fala isso? Porque a alegria de Paulo é a alegria de Deus. A alegria de Paulo é a alegria de Cristo. Então, se nós alegramos, ou seja, quando nós alegramos o coração do apóstolo, nós estamos, na verdade, alegrando o coração de Deus. E o que é que alegra o coração do apóstolo? É que a igreja pense a mesma coisa. Que a igreja esteja ali unidas de alma. E isso aí não é pouca coisa. Isso não é fácil. Não é fácil cada um de nós aqui, todas vocês, pensar a mesma coisa. Não é fácil vocês serem unidas de alma. Isso não é fácil. Só existe uma coisa que pode unir, que é a palavra. Não é ser unida de alma de acordo com a alma de certa irmã, ou daquela outra irmã. Não. Vocês precisam ser unidas de alma na palavra. É a palavra que vai fazer a gente ser unidas, de alma. Aí ele fala, que foi muito interessante, que nós vimos que houve uma ilustração muito boa para a gente entender o que é ser unidas de alma, o que é pensar a mesma coisa, o que é fazer a mesma coisa, praticar a mesma coisa. Aí foi dado um exemplo maravilhoso do raio laser. O que é o raio laser? O raio laser é uma luz, igual, como essa luz aqui, só que diferente, Então, aí, para que haja, por exemplo, um raio laser, tem que ter 3 características. Vocês sabiam disso?
A primeira é que tem que ter coerência. A segunda, que tem que ter direção. E a terceira, que tem que ter intensidade. Então, quando junta essas três características, né, que é coerência, direção e intensidade, nós temos a produção do raio laser. E o que é a coerência? Para os irmãos entenderem. A coerência, na verdade, ela é quando as ondas, né, as ondas estão em fase. O que é isso? Né? Para que haja luz, né, tem essa luz aqui, ela acontece, né, quando as ondas estão ali, ó, trabalhando. Então, isso aqui são os fótons daqui que vem através da energia. Mas tudo isso aqui é onda, são ondas. Então, quando essas ondas da luz, elas estão em fase, ou seja, estão assim, no mesmo ritmo, na mesma frequência, subindo e descendo, certo? Aí quando chega no pico aqui, chama crista, né? Na crista da onda, certo? Quando desce lá embaixo, lá na onda, chama vale da onda. Então, todas as ondas estão ali, ó. Vamos supor que cada um de vocês fosse uma onda, certo? Então, o raio laser só seria produzido se todos vocês estivessem na mesma fase. Ou seja, vocês estivessem, né, aqui, ó, subindo todos juntos, descendo todos juntos, subindo todos juntos, descendo todos juntos, no ritmo, na mesma cadência. Aí isso é em fase. Esse é o primeiro item que tem que haver. É como uma música, né? Imagina uma orquestra onde os instrumentos que estão ali, né, dezenas de instrumentos, tem aqui um maestro que está com a sua batuta, né, ali, produzindo uma música. Mas como essa música é produzida? Porque todos os instrumentos estão no mesmo tom, na mesma cadência. Não é assim? No mesmo ritmo. Aí você vê algo maravilhoso, uma música maravilhosa, harmoniosa, que vem de quê? Dessa unidade, dessa mesma frequência, desse mesmo ritmo. Esse é o primeiro item, que é a coerência, né? Então, todas nós precisamos estar nesse mesmo ritmo, na mesma cadência. Quem vai dar esse ritmo? É a palavra. Amém? Mas aí não basta ter a mesma sequência, a mesma frequência, o mesmo ritmo, também tem que ter a mesma direção. Por que essas luzes aqui não são como raio laser? Porque elas têm direções diferentes. Então, né, uma luz de uma cor, né, vermelha vai para um lado, outra verde vai para outro. Então, eles não têm a mesma direção. E o que dá a direção para nós, irmãos? É a palavra, não é? A palavra é como uma candeia. O apóstolo Paulo fala o apóstolo Pedro fala que a palavra profética é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, não é? Mas não é somente para brilhar, é também para dar direção. Então, essa luz aqui, que é uma luz branca, né? Que na verdade é a mistura de todas as cores num só lugar. Então, essa luz ela não é como laser, porque ela tem direção diferente, as ondas estão em direções diferentes. Então, mas tem que ter a mesma direção. E o terceiro ponto é a intensidade. Quando fala de direção, a palavra que vem na sua mente é foco, né? Porque a direção dá o foco. E a intensidade é o poder, é a energia. Então, se tiver essas três coisas, olha só, a coerência, a direção e a intensidade, então uma simples luz do raio laser, uma luz, certo? É capaz de cortar uma chapa de aço. Olha só, você mira na chapa de aço com laser e ele corta aquela chapa de aço. O poder, por quê? O poder está na intensidade. Então foi trazida essa ilustração para as igrejas, para os irmãos entenderem que nós estamos nos últimos dias. Vocês são as trabalhadoras da última hora. Aquelas que vão trazer o Senhor de volta. Só que nessa última hora, Deus tem que trabalhar com muita intensidade. Deus tem que trabalhar com muita direção. Na mesma sequência. Então, imagina, irmãos, que na igreja, né, aqui, composta de tantas irmãs, aí imagina que cada um quer fazer a obra do Senhor de uma maneira. Né? Cada um acha que deve ser feito dessa forma, a outra acha que deve ser feito de outra forma. E assim por diante,
né? Nós vamos perder o quê? A força, a intensidade. Cada um vai querer fazer uma obra diferente e nós não vamos conseguir trazer o Senhor de volta. Mas se todas, né? Se todas reunirem sua força, sua energia, para uma só direção, né? Com toda a intensidade, todas cooperando, todas trabalhando nas ferramentas que Deus tem dado, que foi explicado aqui. O CEAP é uma ferramenta fortíssima para pensar a volta do Senhor. A Casa de Adolescentes, CDA, é outra ferramenta fortíssima, né? Então, a Missão Família, né, os comportores, os CEAPistas, as nossas saídas de pregação do Evangelho, tudo isso, irmão, tudo que Deus está falando é para fazer acontecer o que está aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. É o que está no coração do Pai, para que Cristo governe sobre todas as coisas. Então, a palavra tem sido dada para nós. Essa palavra na verdade, é o que está no coração do Pai. Então, quando Paulo fala aqui, ó, completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, isso aí não é meramente o sentimento de Paulo, é o sentimento de Deus, que foi revelado para ele, porque Paulo tinha a mente de Cristo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz assim, ó: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. O que provoca divisão é falar diferente. Então, todas, né, precisam falar o quê? A mesma coisa. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13 até o 16, preste atenção. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, que é Paulo falando, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a mulher natural, vou colocar o nome da mulher aqui, tá? Homem natural, então vou falar mulher natural. Estou falando para mulheres. Então, a mulher natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Pode ser que você ache o grito de guerra loucura, a imersão loucura, o CEAP loucura. Se você não for espiritual, você vai achar isso loucura. E não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a mulher espiritual julga todas as coisas, mas ela mesma não é julgada por ninguém. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir? Aí Paulo fala aqui, ó: nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Irmão, o que é que isso quer dizer? Que a igreja tem apóstolo, não é? E o apóstolo, quando fala, ele fala a palavra que vem do Senhor, não é? E por que ele fala a palavra que vem do Senhor? Porque o Senhor tem revelado para ele. E se o Senhor tem revelado, ele tem o que está na mente de Cristo. Passa para o apóstolo. E o apóstolo, o que é que ele faz? Ele passa para as igrejas. E as igrejas, o que é que elas fazem? Elas permanecem unânimes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão desses ensinamentos. E aí é gerado o quê? A vida da igreja normal. Sabe, mães? Concluindo, né? Meu tempo já acabou. Concluindo, né? Queria falar mais, né? Mas o tempo já acabou. Vamos para os finalmente, né? Esse é o momento de todos nós nos engajarmos na obra do Senhor. Amém? A direção que o Senhor tem dada está clara para nós, não é? Está claríssima a direção do Senhor. As ferramentas que Ele tem dado têm mostrado o efeito, têm realmente feito a diferença. Graças a Deus, as igrejas têm avançado, as igrejas têm crescido em número, novas igrejas têm sido levantadas, nos países, em todos os países, graças ao Senhor,
tem se levantado igrejas. Hoje, irmãos, graças a Deus, o Evangelho do Reino já chegou em todos os continentes. Ou seja, o Evangelho do Reino já chegou a toda a terra habitada. O fim está próximo. O momento agora é de todos vocês, sabe, se tornarem como esse raio laser. Amém? Poderoso. Não é uma luz comum que só ilumina. Deus não quer uma igreja que só ilumina. Deus quer uma igreja que age com poder. E esse poder depende da direção da palavra do Senhor. Amém? Então que o Senhor possa abençoar todos vocês, né, nesse congresso maravilhoso. Possa sair daqui cheio de visão, cheio de encargo para apressar e praticar a volta do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor.